Olá, pessoal. Professora Claudilene Mello aqui para mais uma aulinha de matemática, onde hoje a gente vai fazer uma revisão sobre equações do segundo grau, fazer uma volta aqui no que a gente aprendeu sobre equações do segundo grau. E para isso a gente começa relembrando o que é uma equação, tá? O que é necessário haver para que a gente tenha uma equação em matemática. Então, a equação é uma expressão algébrica e por isso vai aparecer variáveis representadas por letrinhas, tá? Que significa o que tem desconhecido no problema. Tem algum valor desconhecido que a gente quer descobrir e a gente usa uma letrinha para representar esse valor desconhecido, também chamado de variáveis, tá? Além disso, a gente precisa ter números que representam os valores conhecidos, a presença da igualdade, que vai fazer a gente chegar nesse valor desconhecido, descobrir esse valor desconhecido, e operações envolvidas, tá bom? Se ao invés da igualdade nós tivermos desigualdades, então ao invés de termos equação, a gente vai ter uma inequação, ok? E quando a gente fala de grau de uma equação, o que é? Então, o grau de uma equação é o maior expoente que aparece lá na variável. Então, até o segundo ano do ensino médio, a gente sempre escuta falar de equação do primeiro, do segundo grau. E no terceiro ano, a gente começa a trabalhar com equações de graus maiores, tá? Então, o grau de uma equação é o maior expoente que aparece naquela expressão. Então, temos aqui alguns exemplos para a gente identificar o grau de cada equação. A primeira, ó, x elevado a 7 mais 3x menos 10 igual a zero. A gente vê aqui, ó, que nós temos o x elevado à sétima potência e esse não tem nenhum expoente escrito porque é o 1, né? Entre o 7 e o 1, o maior expoente é o 7, ou seja, aqui a gente tem uma equação de grau 7. No segundo exemplo, 2x mais 1 igual a 3. Então, aqui, ó, o x está elevado à primeira potência. Então, aqui é uma equação do primeiro grau, ou equação de grau 1. Terceiro exemplo, x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 0. Aqui nós temos o x elevado a 2 e esse está elevado a 1. Então, esta é uma equação de grau 2, ou uma equação do segundo grau. 9y mais 13y ao cubo, ou à terceira, menos 2y à quinta, mais 15 igual a 0. Quais são os expoentes envolvidos aqui, ó? 1, 3 e 5. Então, nós temos aqui uma equação de grau 5. E, por fim, 6x ao cubo menos x à oitava igual a 3. Maior expoente aqui, ó, entre 3 e 8, é o 8, então nós temos uma equação de grau 8. Ok, minha gente? E hoje o objetivo é revisarmos a equação do segundo grau. A gente vai trabalhar com alguns problemas envolvendo a equação do segundo grau, tá? Então, toda a equação do segundo grau, ela é escrita em geral desta forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais, tá? E o a nunca pode ser zero, tá? O a tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Se o a fosse zero, nós teríamos aqui 0x ao quadrado, que dá zero. Ou seja, não ia haver a expressão em x ao quadrado, o termo em x ao quadrado. Mas se não tem o termo em x ao quadrado, como que a equação é de segundo grau? Não pode. Então, sempre tem que ter o termo em x ao quadrado para que a equação seja de segundo grau. De modo que o seu coeficiente, que esses números a gente chama de coeficiente, nunca pode ser zero, tá? B e C pode. Quando eles forem zero, aí a parcela envolvida não vai aparecer na equação. Porque zero vezes qualquer coisa é zero, né? A gente não precisa escrever, tá bom? Então, se liga aí. Se na equação de segundo grau não houver termo em x ou não houver o termo independente, que é o número sozinho, significa que eles são nulos, tá bom? Então, vamos identificar aqui alguns exemplos, quem são os valores de A, B e C. Então, olha, no primeiro exemplo nós temos 2x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Gente, A sempre é o número que acompanha o x ao quadrado. B
está acompanhando o x é a primeira e C é o termo independente, tá? Neste caso aqui, ó, quem está junto do x ao quadrado é o 2. Então, o valor de A vale 2. Quem está junto do x é o 3. Então, o valor de A vale 3. E quem é o termo independente? É o menos 10, o número negativo. É o valor de C. Outro detalhe, se liga. Nossa equação, termo geral, é igualado a zero. Então, tudo que é número sozinho, ó, vem para cá formar o valor de C, tá bom? Fica atento. Então, próximo exemplo. Deixa eu mudar de cor aqui, para não fazer confusão com esses daqui. Então, olha, 4x menos 21x ao quadrado mais 5 igual a 0. E aí, será que tá todo mundo ligadinho? Quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C? A está sempre junto do x ao quadrado, ó. Quem é que está junto do x ao quadrado? Perceberam que aqui eu embaralhei a ordem? É, para ver se está todo mundo ligadinho. Então, o x ao quadrado eu trouxe para o meio agora, ó. Quem está junto do x ao quadrado é o menos 21. Este é o valor de A, menos 21. E o B, quem é? Ora, o B é quem está junto do x, que nesse caso aqui, ó, eu coloquei na frente. Então, o valor de B vale 4. E o C, o termo independente, tá 0 do outro lado, então olha aqui o C, é 5. Beleza, minha gente? Cuidado aí. O aluno desatento vai errar essa daqui, tá? Porque vai dizer que o A vale 4, pensando que o A é sempre o primeiro númerozinho ali, ó, que aparece a primeira parcela. Mas não, o A tá junto do x ao quadrado, então a gente pode ter a expressão embaralhada. Terceiro exemplo aqui, ó, 8 menos x mais 3x ao quadrado. E aí, quem é o valor de A? 3. Quem disse outro valor errou, não foi? Quem é o valor de B? Menos 1, ó. Quem está junto do x é o menos 1. E o valor de C, que é o termo independente, olha ele aqui na frente. É o 8. Tá bom? E, por fim, essa última questão aqui, ó. 5x ao quadrado menos x igual a 20. Quem é o valor de A? E aí, 5, muito bem. Quem está junto do x ao quadrado? Quem é o valor de B? Menos 1, exatamente, está junto do x. E quem é o valor de C? Eita, eu acho que eu escutei 20 por aí. E não, C não vale 20. Por quê? Foi o detalhe que eu falei, ó. A expressão geral, ela deve ser igualada a 0. E aqui o 20 não está no segundo membro. Então, antes a gente precisa passar o 20 para o primeiro membro. De modo que a equação vai ficar assim. 5x ao quadrado menos x. O 20 está positivo, quando muda de lado, inverte a sua operação. Ele vai negativo, não é? Então, o valor de C não é 20, e sim menos 20. Quando a gente põe ele para o primeiro membro, ele vai negativo. Então, o valor de C, menos 20. Ok, pessoal? Pronto. Aprendido a identificar quem é o valor de A, B e C na expressão geral de uma equação de segundo grau, aí a gente consegue seguir com as ideias para a gente relembrar como a gente resolve uma equação de segundo grau, tá bom? Então, olha aqui, a gente já viu que a equação de segundo grau, ela tem esse termo geral aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E para a gente resolver, então, antes disso, se liga nessa dica aqui, ó. O grau de uma equação nos diz o número máximo de soluções daquela equação. Como assim? Significa que uma equação de grau 1, ela só vai ter uma raiz. Mas uma equação de grau 2, ela vai ter, no máximo, 2 raízes. No máximo, não quer dizer que vai ter sempre. Ou seja, ela poderá ter nenhuma raiz, que é 0 raízes, uma única raiz, que é a mesma coisa de ter 2 raízes iguais, né? Ou poderá ter 2 raízes e as duas distintas, tá? Repetindo, isso é muito importante. Uma equação de segundo grau poderá ter nenhuma raiz, uma raiz ou 2 raízes distintas, tá? E falar de uma raiz é a mesma coisa que dizer que tem 2 iguais. Tipo, um do x vale 2 e o outro x também vale 2. 2 raízes iguais ou apenas uma raiz. Beleza? E aí, ó, será que vocês lembram desta fórmula?
o método ou fórmula de Bhaskara, onde a gente calcula esse valorzinho de delta e depois vem para esta fórmula aqui, ó, achar o valor de x, tá? Este método de Bhaskara, ou fórmula de Bhaskara, é o método geral, existem outras maneiras, tá? Algumas mais simples, inclusive, quando a equação é incompleta, mas esta maneira, este método ou fórmula de Bhaskara, ele é geral e resolve sempre uma equação de segundo grau, tá? Para isso, você vem primeiro achar o valor de delta, chamado de discriminante, através dessa fórmula aqui. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. A, B e C, a gente acabou de relembrar como a gente calcula. E aí, minha gente, dependendo do valor que você achar para o delta, você pode continuar os cálculos ou não, tá? Porque o valor de delta vai dizer o número de soluções ou de raízes da equação. Se o delta der um número negativo, significa que não vamos ter raízes. Então, você nem precisa calcular mais nada. Calculou o delta, deu negativo, já pode dizer, não há solução, não tem raízes. Se o delta der zero, significa que você vai achar uma única raiz, tá? E se o delta der um número positivo, então pode continuar o cálculo e você vai achar duas raízes distintas, beleza? Aí, chamei aqui de x1 e x2 as raízes da equação e para achar essas raízes a gente usa esta fórmula. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Onde é que vai surgir esse x1 e esse x2? Quando a gente bifurcar aqui, ó, um dos x é somando o valor da raiz quadrada de delta e o outro dos x é diminuindo o valor da raiz quadrada de delta. Tranquilo? Então, quem não lembrava disso, dá uma pausa aí no vídeo, copie essas fórmulas, tá? Fica a dica que tem que memorizar, tá bom? E para finalizar, o que a gente precisa relembrar de equação de segundo grau, para ficarmos aí bem craques, ó, a gente tem algumas considerações, algumas coisas que ocorrem sempre que a gente tem a equação do segundo grau, tá? Então, x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau. A gente já sabe que o termo geral é assim, já sabe achar A, B e C. x1 e x2 são as equações, são as soluções da equação, que a gente já viu que dá para resolver usando o método ou fórmula de Bhaskara. E se a gente conhece o valor das raízes, a gente pode também escrever a equação deste modo aqui, ó. Então, isso daqui não é a equação? Ao invés de escrever nesse modo, a gente pode escrever assim. A, que é aquele carinha lá que está multiplicando o x ao quadrado, vezes x é a letrinha mesmo, é a variável, tá? X menos o valor de uma das raízes, multiplicado por x menos o valor da outra raiz. Ó, x1 e x2 são as raízes. Então, a, x1 e x2, ó, esses três carinhas aqui, ó, eles serão números conhecidos. A letrinha só vai aparecer aqui, tá? Esta é outra maneira de escrever uma equação do segundo grau. Então, nos exercícios, nós veremos aplicações disso, tá? E existe outra aplicação muito importante, que são conhecidas por relações de Girardi, que envolve a soma e o produto das raízes, tá? As raízes a gente não chamou de x1 e x2? Então, a soma das duas raízes, gente, também pode ser dada a partir dos valores dos coeficientes A, B e C. A soma sempre é igual a menos o valor de B sobre A e o produto sempre será igual ao C sobre A. A, B e C são os coeficientes da equação. Tá bom, galerinha? Então, aqui é o primeiro vídeo onde a gente relembra as principais ideias e o que você precisa saber sobre equações do segundo grau, tá? Farei outros vídeos resolvendo exercícios com vocês para a gente fixar melhor os conteúdos, tá bom? Até mais. Beijos, professora Claudilene.